Boa noite, minha Paraíba, frente a frente, começando a partir de agora, nessa segunda-feira, pela sua TV Arapuã. Meu convidado de hoje chama-se Kelmon Luiz da Silva Souza. Ele ficou nacionalmente famoso nas eleições de 2022, quando disputou a presidência da República e apareceu ali nos debates presidenciais. Somente esse ano é a segunda vez que ele está aqui em João Pessoa, está aqui na Paraíba, reservou um tempinho, um espaço aí na sua agenda para conversar conosco. Será que ele é candidato a algum cargo, algum mandato aqui pela Paraíba? Vamos saber disso e de outros temas também com o padre Kelmon aqui no Frente a Frente dessa segunda-feira, que começa a partir de agora. Padre Kelmon, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente, mais uma vez a Paraíba. Boa noite. Boa noite, Luiz. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez me encontrar com esses telespectadores que nos ouvem. Bom demais. A minha primeira pergunta é essa sua frequência de presença aqui na Paraíba. O que o senhor está ali, eu vou usar a expressão, aprontando aqui na Paraíba para estar novamente aqui em João Pessoa? Olha, na verdade eu gostei muito dessa cidade, hein? Gostei bastante, a cidade é agradável, o povo é bom, a comida é boa. Eu estou até pensando em morar aqui, viu? Isso de forma... Eu estou pensando... É um elogio retórico? Não, é um elogio mesmo. Eu estou pensando... Jaime me falava muito da cidade e dizia: Paraíba é muito bonita, João Pessoa é muito bonita. Eu não acreditava, mas depois que vir aqui a primeira vez, a segunda, realmente é. E o povo é muito acolhedor. E eu não digo morar aqui já, mas que eu já estou pensando nisso, sim, porque a tranquilidade... Eu moro em São Paulo. Você sabe que em São Paulo o trânsito nos deixa muito estressados, e aqui nem isso existe, não existe trânsito. Você marca uma reunião, você não precisa desmarcar por conta de engarrafamento. No instante você está no lugar. A cidade é agradável, o clima é bom, a comida é boa. Então por que não vir morar aqui? Mas aí teremos um padre Kelmon com um olhar sobre a política da Paraíba, com disputas e candidaturas? Olha, na verdade eu já estou envolvido na política na Paraíba. Como? Eu tenho um filho aqui do coração que é candidato, pré-candidato aqui a vereador. Então eu já estou assim me inteirando da política local, conheço os políticos locais, converso com eles e por isso eu já estou participando da vida política da cidade. Então, de certa forma, nessa campanha de 2024 já teremos aí o padre Kelmon circulando com maior presença aqui nas eleições em função de um pré-candidato a vereador aqui em João Pessoa? É exatamente isso. Eu já estou aqui circulando, visitando, interagindo com as pessoas por conta da pré-candidatura de Jaime Cardoso. Jaime Cardoso. Isso. Que é do seu partido, padre? O senhor tava, da última vez que o senhor veio aqui pelo Democracia Cristã. Eu não tenho partido. Mas o senhor estava afiliado ao Democracia Cristã? Bom, ninguém sabia ainda, mas através de você eu vou deixar isso bem esclarecido. Até o dia 9 de julho, eu estava ligado ao Democracia Cristã. Isso. Mas, para que eu pudesse estar mais livre e trabalhando no Foro do Brasil, porque existe no Foro do Brasil vários candidatos de vários partidos. São jovens do Novo, do PL, do Democracia Cristã, do PP, do União Brasil. E como o Foro do Brasil é suprapartidário, eu estarei mais livre se eu não estiver ligado a nenhuma legenda. Então eu liguei para o secretário do Foro do Democracia Cristã e me desfiliei. O senhor está desfiliado? Me desfiliei para ficar livre. Por telefone? Por telefone. Para ficar livre. Mas tem uma informação que circula inclusive na imprensa nacional, que o senhor projetou ali uma filiação ao PL do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, que o senhor teria feito um pedido que a imprensa nacional até considerou inusitado. Assim, o senhor impôs uma condição. Olha, eu vou para o PL, mas antes eu preciso sentar frente a frente com o Bolsonaro. Teve isso? Tem isso? Mas eu não preciso fazer esse tipo de imposição, sentar frente a frente com o Bolsonaro. Se a gente mantém um contato de amizade, de relação, nos falamos por telefone, eu me encontro com ele, às vezes nos eventos, eu não havia necessidade de fazer tal pedido. Mas para mim é uma surpresa. Mas você vai para o PL? Você pode ir para o PL? Eu posso ir para qualquer partido. Uma vez que eu não pertenço a partido nenhum, não estou ligado a nenhum, mas estou no Foro do Brasil, eu posso ir para qualquer partido. Mas eu preciso ir para um partido
que acredite nas mesmas bandeiras que eu. O que é que o Padre Kelmo defende? E eu isso falo contando nos dedos. Deus, pátria, família, vida e liberdade. É isso que eu defendo. Mas se encaixa na narrativa de Bolsonaro. Bom, então, se encaixa na narrativa do Bolsonaro, se ele defende o que eu defendo, por que não estarmos juntos e trabalharmos juntos na defesa desse país? No cuidado da casa comum, no cuidado do povo. Agora, padre, o senhor, a gente está vendo as imagens aí, inclusive, acho que de debates, né, das eleições de 2022. Nesse momento, nesse período aí, que o Brasil passou a conhecer o Padre Kelmo, o senhor foi chamado, eu ia falar acusado, mas chamado de laranja de Bolsonaro. O senhor refuta, primeira pergunta, o senhor refuta ou refutava essa acusação nesse sentido? E a segunda, já emendando, que tem relação com essa sua proximidade hoje com o Bolsonaro, inclusive acho que até a foto sua do telefone é com o Bolsonaro. Sim. Essa extensão do Padre Kelmo para o Bolsonaro não é uma confirmação que, de fato, em 2022 o senhor era ali um apêndice, uma extensão do Bolsonaro da eleição? Não, de jeito nenhum. Eu era um candidato como qualquer outro candidato. O senhor afirma isso? Eu era candidato como qualquer outro candidato. Era uma chapa que queria também vencer a eleição. Nós sabíamos que era quase impossível, mas nós queríamos vencer a eleição. Eu queria ser presidente do Brasil e ainda quero, quem sabe um dia, né? Mas a afinidade com Bolsonaro, ela aumentou a partir dali. Nós não tínhamos um contato muito próximos, mas a partir dos debates, nós começamos a dialogar, a conversar. Eu me encontrei com ele depois, no Palácio da Alvorada. Né? Hoje a gente se fala por telefone, a gente se encontra, mas esta aproximação e esta afinidade, ela se dá por conta daquilo que nós dois acreditamos. Ele defende o que eu defendo. Ele ama o país também como eu, da mesma forma que eu. Nós queremos que o país seja independente das ditaduras instaladas, como ele quer, eu também quero. Nós trabalhamos contra as ideologias de esquerda, ele também e eu também. Então, por que manter-se distante de uma pessoa dessa? Nós temos que nos aproximar cada vez mais, nós temos que nos unir, nós temos que dialogar, nós temos que planejar coisas juntos em benefício do povo, em benefício da nação. E o que é que essas conversas têm projetado? Que essa nova relação, digamos assim, com o Bolsonaro, então, tem projetado aí? Olha, o Foro do Brasil é uma delas. A gente conversa sobre... O que é o Foro do Brasil, para a gente entender? O Foro do Brasil agora se tornará um Instituto Foro do Brasil, mas ele nasceu no Congresso, no dia 29 de junho de 2023, lá na Câmara Federal, com alguns objetivos, e um deles é a politização das massas. Ajudar aos brasileiros a fazer política, a gostar de política, a se integrar das situações em que o país vive e a buscar caminhos para resolver os problemas. Nós, no Foro do Brasil, queremos criar uma nova leva de políticos a partir dessa juventude que a gente está apoiando agora como pré-candidatos a vereadores, para que esta juventude, com uma cabeça política cristocêntrica e não egocêntrica, possam ocupar os espaços de poder. E ocupando os espaços de poder nas bases, elas possam, de fato, servir a comunidade, entendendo que a política não é uma profissão, mas a política é serviço. É o homem que se aproxima do poder para usar o poder a serviço da coletividade. Mas, padre, eu lhe pergunto... Isso é o Foro do Brasil. Pronto, eu lhe pergunto lhe faço duas perguntas com base nessa leitura sobre o Foro do Brasil. A primeira delas, há um uso da igreja ou da religião para essa captação de adesão? E segundo, isso é um projeto de criar exército e sustentar exército para Bolsonaro? Não. O Foro do Brasil está acima de partidos. É maior do que partidos. O Foro do Brasil, ele quer apoiar e ajudar ao povo, à comunidade. O que é, assim, em uma frase? O Foro do Brasil é a politização das massas. Eu já lhe disse. É fazer com que as pessoas, de fato, entendam que tudo na sua vida ela passa por decisões políticas. E que eles precisam participar disso. Isso é um princípio básico que serviria para todas as ideologias. Mas ela já nasce passa pela direita na política? Ou não? É uma pergunta. Não, aí é o seguinte, passa pela direita por quê? Porque eu sou direita. Eu não defendo ideologias de esquerda. Nós sabemos que a esquerda, ela mata, mente e rouba. Não sou eu que digo, eles dizem com as ações. O que acontece no início do século XX na Rússia? Morte, destruição, mentira. O que foi a morte de inanição
por 3.500.000 ucranianos. Foi a matança de fome destas pessoas por imposição do Estado comunista de Stalin. Então, a esquerda faz isso. O que a esquerda está fazendo? Mas Hitler e Mussolini... Não. O que a esquerda está fazendo aqui do nosso lado, em Venezuela, agora nos nossos dias? O que o Maduro falou agora, recente, tem uma semana? Que se ele perder o poder, vai ter derramamento de sangue. São esses os líderes que cuidam do povo? Que estão prontos a destruir, a matar o seu próprio povo para se manter no poder? Então é sobre isso. É sobre isso, obviamente. Então, o Foro do Brasil é o quê? O Foro do Brasil é ajudar a juventude a entender que o papel do político não é roubar, não é mentir, não é matar, mas é servir, é construir e edificar. Esse é o papel do político. Então, o político, nós estamos criando uma escola de politização chamada Centro de Estudo Ibero-Americano, para formar consciências políticas, patrióticas, cristãs, que de fato amem o país e que não separem, dizendo que o Estado é Deus e que Deus não existe mais, você não precisa. Isso é ideologia de esquerda. O Estado se coloca como Deus, o grande servidor da comunidade. Mentira, ele se serve do povo e das migalhas. E os que mandam enriquecem. Então, o cristianismo é uma força poderosa que nós cristãos precisamos aproveitar muito bem isso para fazer política. Por isso eu escrevi esse livro aqui. Sim, Fé e Política de Mãos Dadas. Você já lançou esse livro? Já lancei em São Paulo, lancei aqui em João Pessoa, dia 20. O que é que eu quero dizer aqui neste livro? Que nós cristãos temos aqui um líder que pode nos servir de exemplo e modelo na política, que é Jesus Cristo. Fé e política de mãos dadas, ou seja, não se separa uma coisa de outra. A fé, pela fé, nós voltamos o olhar para os valores e os princípios que nascem em Jesus Cristo, Deus. Ali está valores e princípios, fé. A política são as ações concretas de homens que vivem no mundo, não estão no céu. Agora, precisam da iluminação dos valores e dos princípios. Aí vem a fé, de mãos dadas com a política, para fazer acontecer o serviço ao povo através do poder. Bom, várias perguntas sobre esse tema aí, padre, mas deixa eu ficar com uma que é o seguinte, essa leitura, o senhor tem essa leitura, é uma pergunta que o senhor reafirma ou não, a leitura de que existe por parte da esquerda ou do próprio presidente Lula um projeto demoníaco e existe um projeto de santidade conduzido pela direita e pelos conservadores? O senhor faz essa leitura. Com base em quê, padre? Por exemplo, quais são... É bíblico. Pelo fruto se conhece uma árvore. Quais foram as ações, os frutos dos ideólogos de esquerda do século XX? Vamos reler a história. Morte, mentira, corrupção, destruição de soberanias, destruição de valores e de princípios. Até mesmo da fé, da religião. Tira-se o sagrado da vida do homem. Isso é a ideologia de esquerda. Isso é Marx. Mas não existe ditadores de direita também? Não, esperem. Vamos lá. Só para falar dos ditadores de direita. Eu vou falar. Daí, esses homens, essa ideologia de esquerda faz isso. São os frutos. Aí existem os frutos do cristianismo. Estou falando de política, não é ditador de direita. Os frutos do cristianismo, quais são? Fraternidade, prosperidade, união, amor, justiça, paz, enfim, isso são os frutos do cristianismo. Aí se você disser, mas padre, cadê concretamente isso? Quando os padres jesuítas chegaram no Brasil para evangelizar e edificar essa nação, o que é que eles fizeram? Construíram escolas, santas casas de misericórdia, orfanatos, abrigaram pessoas, cuidaram de pessoas. Os pastores e os padres que têm casas de abrigos de jovens que estão dependentes químicos para cuidar dessas pessoas. Então aí está o fruto do cristianismo, as ações concretas. Você coloca uma do lado da outra e aí você identifica. O cristianismo tem esses frutos. A esquerda socialista e comunista tem esses frutos. Quem trabalha com Deus, quem trabalha com o bem, quem trabalha com a maldade. O bem representa Deus, a maldade representa Satanás. E aí você entende. Mas, padre, não tem vários padres que são de esquerda, inclusive? O que o senhor acha, por exemplo? Fazer uma pergunta Padres que são de esquerda são traidores da sua batina e do cristianismo. Mas, padre, o que o senhor acha do trabalho do padre Júlio Lancelotti em São Paulo, por exemplo? Eu me recuso a falar o nome desse homem. Por quê? Me recuso. Eu não gastarei a minha saliva para falar deste homem. Mas, então, se o senhor não quer falar do padre Júlio Lancelotti, mas existem outros exemplos de padres de esquerda, ou
ou de direita, mas de padres que têm um trabalho cristão. Dá para generalizar ou dá para fazer leituras? Olha, algumas pessoas de esquerda, algumas Você não pessoas serve a dois senhores. Você tem que ter uma postura. Ou você é água ou você é óleo. Não se misturam. Ou é uma coisa ou outra. Se você é sacerdote, ordenado, se você é padre ou pastor, e sabe que o cristianismo é a fonte de amor e que Deus é amor, você não pode abraçar ações de esquerda. Por quê? Porque o princípio deles é que Deus não existe. Então como é que eu sou cristão, sou sacerdote, prego o evangelho, falo do amor, vou participar de ideologias onde a mentira toma o lugar da verdade? O senhor acha que o Papa Francisco ele se enquadra nessa sua tabela do mal da esquerda? Olha, o Papa Francisco, vamos deixá-lo de lado, sabe por quê? Porque eu não sou católico apostólico romano. Eu sou católico apostólico ortodoxo. Cada um cuida da sua igreja. Então deixa que o Papa Francisco se resolva com as lideranças da Igreja Católica Romana. Eu assumo as lideranças da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Então deixa que eles julguem, eles analisem entre eles observem os erros que cometem. Não vou me meter nesta seara. Eu vou sair do campo da leitura da esquerda específica e ir para o campo da direita, especialmente com o Bolsonaro. Eu perguntei, o senhor concorda com a tese de demonizar a esquerda e santificar a direita sob a personalidade de Bolsonaro? O senhor acha que Bolsonaro é um santo, por exemplo? Não, espera aí. Nós não podemos ir por esse caminho. Nós não podemos colocar a responsabilidade de um país nas costas de um homem. Eu e nenhum brasileiro aqui que vota na direita pode colocar a responsabilidade da condução do país, dos rumos que o país deve tomar nas costas de uma única pessoa. Porque aí eu quero lavar as mãos, eu não sou Pilatos. Todo brasileiro, cristão e conservador, tem responsabilidade pelo país. Você não pode ficar sentado em casa simplesmente achando que alguém vai resolver os seus problemas. Não, a política ela é feita na base, no município, na cidade, na sua casa, nas decisões que cada cidadão toma. Então, todo cidadão brasileiro é responsável junto com aquele que está à frente do poder. Aquele que está à frente do poder é só mais um. Ele tem a liderança, mas ele não faz nada sozinho. É tanto que ele precisa de um congresso, de um senado, de uma Câmara de Deputados, de vereadores, de prefeitos, de governadores, para poder governar. E a população, ela não pode ficar aleijada disso. A população precisa entender, nós brasileiros, que somos nós também os responsáveis pela condução do nosso país, com as nossas escolhas, né? A gente fala do jeitinho brasileiro. Isso. O jeitinho brasileiro, justamente é esse jeitinho que nos leva para o abismo. Porque a gente quer facilitar as coisas, quer burlar as leis, quer passar à frente do outro, não quer seguir as regras e as determinações. Então, é cultural o nosso problema. Então, o nosso problema é cultural e nós precisamos nos corrigir. E se o Bolsonaro hoje é a liderança da direita conservadora do Brasil, é um fato. É um fato. Certo. Mas nós não podemos achar que ele é o salvador da pátria, que ele é o santo, que ele é o responsável por fazer tudo. Não. Não joguem isso nas costas dele. Eu quero estar ao lado dele para apoiá-lo, ajudá-lo a carregar toda esta cruz que ele tem para carregar. Toda esta responsabilidade. Porque eu também sei que é responsabilidade minha. E quem está do meu lado no Foro do Brasil, que é conservador, que é de direita, me ajuda a carregar também o Foro do Brasil. Porque nós todos somos parte da casa comum, que é o Brasil. O senhor acha que Bolsonaro é inocente de todas essas acusações que recaem sobre ele hoje? E, para ficar na mais recente, o indiciamento por parte da Polícia Federal do caso das joias, por exemplo, mas de todas as acusações que recaem sobre ele? Olha, eu não sou juiz. Eu não sou juiz. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: a esquerda mente, a esquerda engana, e as mídias que nós temos hoje aí, as grandes mídias, elas não falam a verdade. O senhor é jornalista e sabe disso. Mas o indiciamento da Polícia Federal, Polícia Federal de esquerda... Mas, espere aí. E essas pessoas que foram presas no 8 de janeiro, elas cometeram um crime? As que quebraram E quem quebrou o patrimônio público, muito com certeza. Bem. E foram 2.000? E por que não separou e não prendeu quem fez? Aí jogou todo mundo no mesmo saco, prendeu todo mundo e aí todos são bandidos? Mulheres de 70 anos? Homens de 80 anos? Mas, padre, eu estou perguntando de Bolsonaro. Assim, sim, e eu estou respondendo com uma ação da polícia, né?
Porque você hoje, nós hoje estamos vivendo num país onde nós agora não sabemos se esse que está do meu lado está falando a verdade ou não. Porque estão mentindo tanto que querem fazer da mentira uma verdade. Podem manipular uma prova para incriminar alguém. Nós sabemos que a esquerda faz isso. O senhor acha que pode estar acontecendo isso agora? Eu não sei se está acontecendo isso. O que eu sei é, na história, é mostrado pela história, não sou eu que digo, a história diz que muitos políticos que não são honestos, que são desonestos, para destruir a vida daquele que é o seu adversário, não é inimigo, é adversário. Eles implantam provas falsas, manipulam isso, manipulam aquilo, compram essa autoridade, faz isso ali. Não somos ingênuos. Nós sabemos que existe toda essa corrupção. A corrupção não é só de dinheiro, cueca cheia de dinheiro, nem mala de dinheiro, mas é a corrupção dos valores, dos princípios, onde as pessoas se deixam, né, manipular. Então, nós não podemos confiar em qualquer pessoa hoje em dia. Nós temos que realmente averiguar esta fonte, quem é, e ter todas as provas para saber se tudo isso realmente é verdadeiro ou é uma manipulação da verdade. Que desses encontros que eu tenho e conversas que o senhor tem com o Bolsonaro, o que é que ele tem dito, o que é que ele tem lhe pedido, o que é que ele espera da frente, é candidato, tem a esperança ainda de ser candidato? Existem outros nomes para a direita que vocês já trabalham para poder fazer a defesa? Olha, o que eu acho bonito do presidente Bolsonaro é que ele é um líder que ele... Eu vou usar essa palavra, viu? Pouco chula. Pode usar porque o horário permite. Tá, eu vou usar essa palavra. Bolsonaro é um líder que ele pariu lideranças. Não é estéril. É um vocacionado, de fato, a gestar lideranças, porque inspira. Então, um homem que hoje tem um Tarcísio, que hoje tem Zema, que não é alguém que está próximo dele, que hoje tem aquela menina do agro, que foi ministra. Tem tantos nomes, tem até a mim. Tem tantos nomes que... Você está na lista de opções da direita? Não, eu estou na nessa... lista de amigos dele. Eu estou na lista de pessoas que o admira. Então, como um homem que o admira e que quer também as mesmas coisas que ele quer para o país, então a gente se enquadra nesse perfil. Mas ele pariu lideranças. Ele, quando morrer, vai deixar um legado. É diferente de outros, que concentra o poder em si, afasta os demais, porque quer concentrar tudo em si, mas que quando morrer, tudo que construiu cai por terra e não tem continuidade. Mas deixa eu te perguntar, muita gente deve estar nos assistindo agora, pode estar perguntando o seguinte, e aí por base de inspiração, qualquer que seja, mas pode estar perguntando, olha, isso não é padre, isso é um impostor, não é padre. Qual é a sua história para a gente entender desse seu sacerdócio em relação a isso? Que igreja é essa? Que confirmações são essas que o senhor tem para que a população possa entender? Porque alguém que está nos acompanhando diz, olha, o Luiz Torres está entrevistando um padre que não é padre. O que é que o senhor diz? Olha, se eu não for padre, Luiz Torres que está aqui não é ser humano, é um espírito. Olha só. É só o que eu digo para você. Se eu não sou padre, o Papa não é Papa. Se eu não for padre, eu estaria preso já por cometer o crime de estelionato. Então, é uma ignorância muito grande de você que pensa isso ou que propaga isso e que deveria estudar. E eu te convido, você que me ouve, aqui é um puxão de orelha de um padre, eu te convido a estudar. Pare de falar bobagem, vai estudar teologia, vai estudar a história do cristianismo, vai entender que o cristianismo não é católico romano, que o cristianismo universal nasce como católico apostólico e que depois de um cisma religioso se converte em duas ramificações, catolicismo oriental, catolicismo ocidental. O oriental é liderado por patriarcas e é chamado de igreja ortodoxa. E o ocidental, que é aqui onde nós estamos, é chamado de Igreja Católica Apostólica Romana, liderado por também um patriarca que se separa da pentarquia e começa a governar sozinho. Então, se você não estudou ainda, eu te peço, pare de falar bobagem e passar vergonha. Vai estudar. Você tem um celular? Vá lá no celular mesmo, no Google, e pesquise tudo sobre a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. E você vai entender quem é o Padre Kelmo, tá? Qual é o tamanho dela no Brasil? Pequenininha, insignificante. Conseguimos fazer uma contagem aproximada? Deve ter 600 mil fiéis. 600 mil fiéis no Brasil. No Brasil inteiro. No Brasil como um todo. Aqui na Paraíba tem? Não, não tem. Não tem igreja. O senhor pensa em abrir alguma coisa? Posso falar? Sim.
agradeço ao povo da Paraíba e também ao... Esqueci o nome dele agora, desculpe. Mas um jovem aqui, empresário, que na minha primeira visita ofertou um terreno... Se disponibilizou para que nós construamos aqui a primeira igreja ortodoxa do estado da Paraíba. E a partir dessa construção, o Padre Kelmo vai começar a vir morar mais aqui. Então, eu espero que você vai abrir aqui... Vou construir a igreja aqui na Paraíba. Vou sim. Este homem me doou, depois ele vai me passar em papel e nós vamos trabalhar aqui o povo para a gente erguer a igreja. O senhor lembra o bairro de João Pessoa? Não, ele pediu para escolher ainda. Ah, tem umas opções. É um grande empresário. Seria a igreja católica, apostólica, ortodoxa. Ou simplesmente igreja ortodoxa. Só para entender um pouco da composição dela, tem um papa, tem um patriarca, tem um... Não. O cristianismo... Quem é a autoridade maior dessa igreja? Olha, o cristianismo, vamos dar uma aulinha aqui. Eram cinco pentarquias. Eram 5 patriarcados que formavam a pentarquia. Houve um rompimento histórico. Saiu esse e ficaram 4, chamado de tetrarquia. Os patriarcas juntos governando o catolicismo ortodoxo. Roma se separa e começa a administrar o catolicismo ocidental com o nome de Patriarca do Ocidente ou Papa. Então, o chefe da igreja ortodoxa, ou das igrejas ortodoxas, são os patriarcas. Porque a igreja ortodoxa é um pouco mais complexa do que a igreja romana. Nós temos as igrejas ortodoxas que correspondem a um país. Igreja ortodoxa russa, igreja ortodoxa grega, igreja ortodoxa armênia, igreja ortodoxa síria, igreja ortodoxa malancara, igreja ortodoxa etíope, cada uma com a tradição ritualística. Copta. Cada igreja ortodoxa tem a sua liderança hierárquica, tem a sua hierarquia. Só que todas elas estão em comunhão entre si. Todas trabalham juntas. As tradições são as mesmas, a liturgia ela é diversificada, porque eu celebro na liturgia de São João Crisóstomo, que é o rito bizantino. É uma missa diferente da missa da Igreja Romana. A Igreja Romana, que todo mundo conhece, ela celebra a liturgia romana. E nós celebramos a liturgia romana ou latina. Nós celebramos a liturgia de São João Crisóstomo. Existe uma segunda liturgia, que é a liturgia de São Tiago. Tem a Eucaristia? Claro, a mesma coisa. Tem a comunhão. A missa da Igreja Ortodoxa, os mesmos passos da missa da Igreja Romana. A entrada, quem vai à missa sabe o que eu estou dizendo. A entrada, a oferenda, as ofertas, a liturgia da palavra, que é o Evangelho e as 2 leituras, a liturgia eucarística, que são as orações para consagrar o sangue, o vinho em sangue e o pão em corpo de Cristo, né? As orações finais, né? Enfim, a coleta. Agora, os passos são os mesmos, mas a maneira de celebrar estes passos é diferente. Como é que vocês tratam Maria, mãe de Jesus? Somos mais devotos do que os católicos romanos. Para nós, Maria é a mãe de Deus. Na liturgia da missa, nós falamos o nome de Maria nas orações mais de 50 vezes. Então, ela é muito mais querida por nós do que os próprios católicos romanos. E os pobres? Qual é a visão da igreja em relação aos pobres, às necessidades, para além de toda a dinâmica e tradição? Como assim os pobres? Vocês têm trabalhos de assistência? Sim, nós temos as mesmas coisas que a igreja romana. As pastorais, nós chamamos de pastorais. Nós cuidamos da juventude, a pastoral da juventude, a pastoral da criança, com os pobres, o serviço de caridade aos pobres, né? Assistencialismo aos pobres. O trabalho de educação também tem faculdades, escolas, a mesma coisa. Aí, os padres usam batina, mesma coisa. E essa sua aparição no cenário nacional, a partir da política, ajudou de alguma forma? O senhor de certa forma, ficou menos padre e mais político depois de 2022, nesse sentido? Ou ajudou mais seu sacerdócio? Não. É o contrário. Transformou-se isso numa pastoral política. Hoje, eu estive no sínodo da Igreja Ortodoxa em Lima, no mês de fevereiro deste ano, e apresentei lá foi um balanço do que aconteceu aqui no Brasil com a minha candidatura à presidência da República em 2022. E apresentei depois todo um trabalho que foi desenvolvido, foi naturalmente acontecendo em torno dos políticos com a questão religiosa. E o arcebispo, nós temos um arcebispo que a sede está lá, do arcebispado, e ele me disse, olha, padre, o senhor pode continuar com esse trabalho político no Brasil e faça disso uma pastoral.
Então nós criamos na Igreja Ortodoxa a pastoral política, tanto no Brasil como em todos os países onde a Igreja Ortodoxa nossa esteja presente. Então, é tão verdade que agora, no mês de junho, nós comemoramos 1 ano de fundação. O bispo do Equador e o bispo do Peru estavam aqui presentes para entender um pouco como é esse trabalho, porque eles também começaram a mesma pastoral política nos seus países, né? E essa pastoral política, eu quero perguntar, acho que a gente já tratou um pouco isso, mas só para ficar mais claro, essa pastoral política é uma pastoral que diz de política, é uma pastoral que diga vá para esse caminho, vá com esses nomes, assim, é um braço de defesa eleitoral? Não, a pastoral política é um resgate do que deve ser a política. Nós falamos que a política hoje, tanto no Brasil como na América Latina, os homens que estão à frente do poder, eles esqueceram que a política é para servir e se servem da política. Eles esqueceram que o principal na política é o outro, né, e não serve o outro, mas se serve do outro. Então, o que é que nós estamos resgatando? Que a política precisa ser cristocêntrica e não egocêntrica. Quando ela é egocêntrica, o político se coloca como centro dela, das atenções, e quer ser adorado pelo povo, quer ser louvado pelo povo, e que se sente a autoridade máxima e acha que ele pode tudo. Quando a política ela é cristocêntrica, o político lava os pés do eleitor. O político se coloca como um servidor do eleitor. O político sabe que ele está ali a serviço do Estado, do município, da nação, para fazer com que essa comunidade cresça, produza, para fazer com que esse país seja grande, para fazer com que o Estado seja mínimo, para fazer com que as políticas públicas aconteçam, que a educação de qualidade chegue na vida de todo mundo, que as famílias tenham condições de moradia, que o país tenha segurança. Isso é a política cristocêntrica. Agora, Padre, quero lhe fazer uma pergunta à luz do Evangelho de Jesus, com essa leitura tão antagônica no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, da política que ficou com essa polarização, a polarização da esquerda contra a direita, da direita contra a esquerda, gerando em muitas pessoas muito mais o ódio para o outro lado, ou seja, eu não trato o outro lado como adversário, eu trato o outro lado como um mal, precisa ser exterminado, gerando ali casos que a gente tem acompanhado e que tem naturalmente lamentado. Recentemente, o ex-presidente Trump ali sofre um atentado, né? Enfim, por milésimos ali seria assassinado com a cabeça estourada. O senhor acompanhou, o senhor teve que ir na casa de Roberto Jefferson para pedir que ele se acalmasse num confronto com a Polícia Federal, ele armado lá dentro. Casos e episódios de confrontos físicos, para além dos verbais, mas confrontos físicos entre um lado e o outro. Não há, aí eu lhe pergunto à luz de Jesus, essa forma com que se debate hoje política e a polarização direita versus esquerda versus esquerda, não é muito mais gerando ódio do que amor, não? E Jesus talvez não pudesse ser usado para isso? Não, discordo. O que acontece é que nós estamos separando as coisas. O que precisa ser combatido na política não é aquele outro que pensa diferente de mim. Não é você que eu tenho que combater. Se você é da esquerda e eu sou da direita, eu não tenho que eliminar você. Eu não tenho que exterminar, que acabar com a sua vida para que eu possa apenas unicamente governar. Não. Isso é extremismo. Isso é psicopatia, isso é loucura. Mas o que precisa ser combatido não é a pessoa do político, mas é o pensamento ideológico que ele representa. Então, é esse pensamento, essa ideologia de esquerda que é nefasta, que é cancerígena e que muitas pessoas abraçaram. As ações que muitas pessoas abraçaram é que nós precisamos combater. Agora, o camarada... Não consegue separar. O camarada lá, o político, ele tem que continuar. Ele fique. Agora, eu preciso ajudar a você enxergar que a sua visão de política está errada. Que a sua forma de fazer política está errada, que você está se comportando como um ditador, que você está sangrando uma nação, que você está roubando o suor do povo nos impostos, que você não está devolvendo o serviço que o povo deveria receber quando paga imposto. Eu é que preciso orientar você se eu estou equilibrado e se eu sei, de fato, que você está com o pensamento errado, mas não exterminar você, não matar você, como tentaram fazer com Donald Trump. Eliminar aquele homem, porque nós não podemos perder o poder. Então, para eu não perder o poder, eu tiro do meu caminho aquele que pode ser um empecilho,
Isso é loucura. Isso é psicopatia, sociopatia. Não é assim que se faz política. Tem gente que não consegue separar. Mas tem que saber. Se não consegue separar, saia da política, porque você é maluco. Saia da política, você não serve. Você é louco e vai fazer estragos na política. E quem vai sofrer é o povo e a nação. Mas a minha pergunta é isso que o senhor está dizendo aqui, para mim aqui, esse discurso é um discurso que a direita faz e a esquerda também. Esses dois lados conseguem fazer com essa visão... Olha, eu consigo. Se outros não conseguem, cada um se responsabiliza pelos seus atos. Eu me responsabilizo pelos meus atos. Eu dialogo com gente de esquerda, mas eu não ataco a pessoa. Eu simplesmente digo para ela, olha, o que você faz está errado. Eu agredi Luiz Inácio Lula da Silva num debate, fisicamente. Eu dei um murro na cara dele, eu matei ele. Não. Eu simplesmente fiz umas perguntas. Olha, você fez isso, isso e isso. Vocês estão mentindo o tempo todo. Por que vocês não falam a verdade para o povo? Então, é uma cobrança e uma afirmação daquilo que eles são. Como eu disse a ele, olha, você é um descondenado. O que é que o senhor está fazendo aqui? O senhor sabe porque o senhor está aqui. Agora o povo precisa saber. Então, fazer política é assim. No diálogo, na conversa. Até no confronto. No confronto. Eu não estava nervoso, eu não me alterei. Eu estava dialogando com uma pessoa. Agora, ele de lá para cá, não. Ele me agrediu, ele me cuspia, ele falava ríspido. Cuspia? Você não estava vendo, mas eu estava sentindo. Ele falando ríspido comigo, me chamando, me acusando. Você é um laranja, você não é padre. Quer dizer, esta é a maneira da esquerda agir. Quando elas não têm argumento, eles vão para o confronto, para o ataque. Porque não tem argumento. Não é assim que a gente tem que fazer política. Padre, vamos falar de eleições de 2024 aqui em João Pessoa. Da última vez que o senhor esteve aqui, a gente fez uma rápida entrevista, né? E o senhor, de certa forma, se colocou à disposição do Marcelo Queiroga aqui em João Pessoa para algum apoio, ou algum reforço, alguma participação ou adesão na candidatura dele a prefeito de João Pessoa. Fizeram ouvido de mercador, padre? Não quiseram o padre Kelmo junto com o Marcelo Queiroga aqui, com o pastor Sérgio Queiroz? Ou, assim? ou o senhor teve com eles? Eu estava com o Marcelo Queiroga ontem no evento nosso. Eu estava com o Queiroga na praia esses dias conversando, caminhando. O senhor está fazendo uma ajuda de Marcelo Queiroga aqui? Eu estive com ele no escritório dele. Já são fofocas isso aí, hein? Não, eu estou lhe perguntando como é que está, desde que o senhor falou que queria se colocar o Marcelo Queiroga... Se o senhor já teve esse retorno, esse acolhimento. Claro, o Marcelo Queiroga foi um ministro que chegou num momento difícil e que desempenhou um papel muito, muito bom, muito positivo. E hoje ele está aqui em João Pessoa se oferecendo como um pré-candidato a assumir o executivo municipal. E eu creio que tem muito a oferecer à cidade, né? E nós estamos próximos por conta também das mesmas ideologias. Nós defendemos as mesmas coisas, né? Ele está muito próximo do Bolsonaro, como eu também estou. Então, nós temos que apoiar uns aos outros, aqueles que são conservadores, aqueles que querem o bem desta nação. Então, nós temos que nos apoiar. Bom, eu mencionei o Roberto Jefferson aqui, aquela experiência toda, era o presidente do PTB, o partido pelo qual o senhor não existe mais. Como é que foi aquele momento ali com o Roberto Jefferson, que o senhor teve que ser ali o intermediador ali naquela relação, ele ali armado, ele, enfim, aquele confronto com a polícia, inclusive. O que foi que o senhor disse a ele para ele poder se entregar naquele sentido? O momento foi tenso, muito tenso. Roberto estava transtornado, estava fora de si. Pelo olhar a gente percebia. E nós tivemos conversas cristãs e cobranças e reafirmações daquilo que nós dois discutíamos que deveríamos fazer no partido. São imagens do senhor chegando na casa dele, é isso? Exato, é. Nossa, isso faz 2 anos. E como o senhor entrou lá, o que é que o senhor viu? Que cena o senhor viu? Não, quando eu entrei foi uma cena assim muito triste, porque Roberto estava de pé com um fuzil na mão e umas cartucheiras assim, ficou parado me olhando, a esposa chorando, outras pessoas que estavam lá com o rosto muito vermelho de choro, né? Era um ambiente muito ruim. Mas depois de 1 hora e pouquinho de conversa, oramos, cantamos, rezamos, conversamos. Ele então caiu em si, me chamou e disse: padre, olha, você tem toda razão, leve essas armas lá, entregue aos policiais e eu vou me entregar. Foi assim. Isso é fruto... o Roberto Jefferson, quem conhece a trajetória dele, sabe também um tanto quanto do temperamento e da forma enérgica de agir sempre. Mas eu acho que isso era fruto também desse momento, dessa polarização que a gente está conversando? Não, ali é algo um pouco distinto,
porque Roberto já era um preso, estava de tornozeleira, um preso político, estava em casa, por questionar, por opinião, e foi colocado aí dizendo que ele era o chefe de uma milícia digital, não sei das quantas, não sei de onde tiraram essa ideia. E, infelizmente, ele já tinha passado por todo aquele momento do mensalão, foi preso, pagou, com 2, 3 anos preso, saiu, depois começou a questionar algumas autoridades do país e colocaram tornozeleira em seu pé, estava restrito em casa. Então, ele já vivia uma tensão muito grande. E ali foi um momento em que a panela de pressão não aguentou e explodiu, de tanta pressão externa, e isso internamente eclodiu nessa situação de pânico que ele teve e cometeu esta loucura que não passou de um desequilíbrio momentâneo, né? Um desequilíbrio que, mesmo assim, por estar momentaneamente desequilibrado, não cometeu assassinato de ninguém. Apenas exagerou um pouquinho no que fez, mas não fez porque estava no seu estado natural e normal, não agiu assim porque quis. Ninguém em sã consciência faria o que ele fez. Ninguém no seu estado natural e normal faria o que ele fez, repito. Fez porque já não suportava mais toda a pressão que vivia externamente de autoridades que o pressionavam, né? Padre, Mateus 25, Jesus disse: estava nu e me vestisse, estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, estava preso e me visitaste. O senhor foi lá em Roberto Jefferson, na cadeia? Eu não fui porque não permitiram. O meu dever como padre era ir. Não só porque é Roberto Jefferson, mas porque é um preso que precisava de um auxílio religioso. E todo preso tem direito à assistência religiosa no Brasil. Seja ele um padre ou um pastor. Mas eu e o pastor Gamonal fomos impedidos de fazer essa visita. Não sabemos. Nós solicitamos aos órgãos competentes do país, da justiça, e apenas negaram, disseram que nós não podíamos visitá-lo. Olha só, vamos rapidinho para o intervalo comercial, padre, a gente volta aqui nessa nossa conversa, certamente todo mundo acordado aí, acompanhando. Eu espero que não durma, o Padre Kelmo aqui no Frente a Frente, é um minutinho só e a gente retorna aqui.